Shalom, shalom, bom dia, como que vocês estão? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, como o Senhor é bom, bendito o Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito és tu, Senhor, provedor do céu e da terra, provedor de todo alimento que vem do céu e da terra, Deus Santo, poderoso. Shalom, shalom sobre todos nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Shalom sobre todas as bênçãos que o Senhor concede a todos nós. Como que vocês estão? Estava aqui olhando o dia, eu falei, Senhor Jesus, já estamos passados da metade do mês de agosto. Um tempo acelerado da glória de Deus, da presença de Deus, do mover dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, não é? Então, um tempo que nós temos vivido a impressão que o dia não tá tendo mais 24 horas, só eu tô com essa impressão. Tá poderoso o que tá acontecendo, né? Meu Deus, como que vocês estão? Vai falando pra mim. Até que eu ligue tudo aqui, porque hoje a guerra foi forte. Quem percebeu? Quem sentiu a mudança do nível da guerra? Foi forte hoje, meu Deus. Depois que eu terminei o meu horário, eu fiquei ainda um tempo aqui, ouvindo o Senhor em guerra. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar de nos colocar na presença do Senhor, de apresentar a nossa família, a nossa casa, né? Entregar tudo nas mãos do Senhor, como foi o culto de ontem. Quem estava ontem no culto, a palavra foi muito oportuna, a palavra foi assertiva. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos entender que tem guerra que não é para a gente entrar, que é para a gente apresentar ao Senhor a causa, né? Aquilo que a gente porque o que nós queremos, Deus quer infinitamente mais, dentro daquilo que faz parte dos propósitos dele, né? Então, não é pela nossa força, não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente quer e nem a hora que a gente quer. É da maneira de Deus, é nos propósitos dele. Então, quando a gente sai da linha de frente de uma oração e nós entregamos ao Senhor a vida daquela pessoa, aí ele começa a agir. Aí ele entra com poder, ele entra com a majestade dele, ele entra com providência, né? Como nós ouvimos sempre o nosso apóstolo orar. Entra com providência, Senhor. Entra com providência nessa causa. E é dessa maneira que nós temos que nos posicionar, tá bom? Sempre, sempre. Nunca se esqueça disso. Nós precisamos sempre entregar ao Senhor. Porque às vezes a gente está pedindo e a gente está pedindo de maneira errada. E aí você fica cansada, sobrecarregada, você fica com aquele esgotamento mental, emocional, espiritual e não sabe de onde vem. Esse esgotamento vem de guerras que você entra onde você não foi convidado para entrar, tá? Então a gente sempre tem que perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu entre nessa guerra? É para eu entrar nessa intercessão dessa maneira? Ou é para eu pegar a causa e entregar ao Senhor? Amém? Eu já estou orando pelos inimigos na madrugada. E assim que o Senhor der o comando, nós vamos estar orando junto, tá bom? Em nome de Jesus. Por aqui tá todo mundo bem. Tá ensinando as amigas, né, Ju? É isso aí. Shalom, shalom sobre todos. Nós precisamos mesmo levar o evangelho, né? Que alegria ontem para mim foi ver a Gabi trazendo dízimos e as ofertas. Imagina a vitória contra o inimigo. A Gabi, minha irmã, mais nova, foi a que mais falou de mim quando eu virei crente. Olha como Deus é maravilhoso. Deixa ela. Eu vou pegar ela o dia que ela vier aqui no culto. Hoje ela não vem, ela foi para São Paulo. Mas eu vou falar, lembra, Gabi? Foi a que mais falou. Falou pra minha mãezinha que eu tava fazendo lavagem na cabeça da minha mãe. Ei, falta de conhecimento faz tanta coisa sair dessa língua, né? Dessa boca. Meu Deus do céu. A palavra de hoje para nós
permanecermos na presença do Senhor, tá em Salmos 94:14. Se você tá com a sua Bíblia, pode abrir. Salmos 94:14. Vamos ver. Abri aqui na NTLH hoje. Diz assim para nós: pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não deixará desamparados os que são dele. Aleluia. Porque o Senhor não rejeitará o seu povo, nem abandonará a sua herança. Nós somos a herança do Senhor. Nós somos criatura que o Senhor ama exageradamente. O Senhor não vai deixar desamparado aqueles que são deles, aqueles que são dele, aqueles que o amam, que o obedecem, que vivem debaixo da soberania, da submissão dele. Entende? Jamais ele vai desamparar. É só nesse versículo que está dizendo isso? Não, não é. Não é mesmo. Tem muitas passagens no Evangelho que traz para nós sobre a proteção que Deus dá aos justos, aos pobres, aos vulneráveis, aos necessitados. Amém? Então é nisso que eu vivo. É debaixo dessa verdade, dessa palavra que eu vivo. Confiando que em tudo que eu faço e em tudo que eu preciso, o Senhor está comigo. Eu nunca estou sozinha. Pode ser o dia mais difícil. Eu ainda louvarei. Eu ainda agradecerei. Porque nós precisamos entender que até nos dias mais difíceis, nós estamos aprendendo. Nós estamos sendo forjados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã gloriosa na tua presença. Toda honra e toda glória ao Senhor. Vamos orar para nós iniciarmos mais uma manhã de estudo. Nós estamos entregando ao Senhor, né? Ali logo nas primeiras horas do nosso dia, entregando a Ele o nosso tempo, o nosso amor, entregando para Ele o nosso coração, como um terreno fértil para que Ele venha e coloque sobre nós toda essa semente, a palavra, a verdade, que é o que nós precisamos para nos manter firmes. Amém? Hoje, a hora que eu abri e lembrei que era Salmo 111, eu falei: Senhor, hoje o Senhor tem ainda mais para nos entregar. Porque na hora, eu tô vivendo muito no profético, muito no profético. Tudo eu vejo, tudo o Senhor traz para mim no profético. Então, a hora que eu olhei 111, eu falei: pronto, já tá 3 aqui confirmado para mim, né? Que eu já somei deu 3. Eu falei: 3 é palavra de confirmação, então é o salmo de confirmação que nós precisamos para a nossa semana, para o nosso mês. E nós vamos estar meditando junto, amém? Hoje eu mesmo fiz um café para mim, para eu me manter, para eu permanecer. Já já eu tomo ele. Vamos orar? E você faz o seu depois, se você puder. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós te louvamos e te agradecemos e declaramos o nosso amor ao Senhor e a nossa dependência ao Senhor. Pai, coloca sobre todos nós nessa hora uma armadura de alta patente, lavada no sangue do Cordeiro, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que essa armadura está bem ajustada, bem alinhada no nosso corpo espiritual, no nosso corpo físico. Toda flecha e dardo que vier em nossa direção do inimigo vai bater em retirada e cair por terra sem efeito, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o fogo consumidor do Senhor está em volta dessas armaduras e por onde nós caminhamos, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que o Senhor é santo, 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 tem que reconhecer a tua majestade, tem que reconhecer aquilo que nós carregamos, que é a presença viva do nosso Senhor, que é o Espírito Santo em nós, que transborda através de nós em luz, em amor.
Arnelere cantarabachês. Senhor Deus amado, em nome de Jesus eu declaro que nós somos instrumentos em suas mãos. Nós somos sacrifício vivo do Senhor todos os dias da nossa vida. Que o Senhor venha nos capacitar com o teu amor, com a tua verdade. Que a palavra de hoje crie raízes profundas em nós, para que nós possamos transbordar sobre todos aqueles que convivem junto de nós, sobre todos aqueles que nós não conhecemos, sobre todos aqueles que estiverem no nosso caminho durante o dia de hoje. Pai, que o Senhor venha a trazer no nosso coração a palavra que nós temos para entregar a cada um dos nossos irmãos em Cristo que nós estivermos juntos nos dias de hoje. Pai, usa-nos, capacita-nos, Senhor. Somos instrumentos do teu reino. Que a tua vontade seja soberana e feita através da nossa vida, na nossa casa, na nossa família e em tudo aquilo que o Senhor desejar. Essa é a oração da nossa manhã, em nome de Jesus. Eu chamo anjos do Senhor, ministradores do Evangelho, para estar do lado de cada um de nós nessa hora. Chamo os anjos de proteção para proteger todo o ambiente agora durante o estudo. Em nome de Jesus, eu já amarro todos os demônios da distração, lanço para o abismo agora em nome de Jesus. Todo demônio que traz a mente incrédula, o coração endurecido, a resistência a ouvir a tua palavra, Pai. Eu amarro todos agora do menor ao maior e lanço no abismo agora em nome de Jesus. Todo espírito de mentira, eu te amarro agora e te lanço no abismo em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de divisão, todo espírito de rebeldia, todo espírito de engano, eu te amarro agora e te lanço no abismo pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo agora. Todo demônio, submeta-se à autoridade do nome santo de Jesus Cristo agora. Em nome de Jesus, amarrados para o abismo agora. Anjos de guerra do Senhor, lace todos os demônios com fogo agora e lança no abismo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que o ambiente onde todos nós estamos agora é um ambiente de glória, é o ambiente da presença poderosa e soberana do Espírito Santo de Deus. Assim eu oro e selo essa oração com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Esse ministério é do Senhor. Amém? Ó, um cafezinho, se aceita? Hoje eu tive que fazer pra mim. Hoje todo mundo saiu muito cedo. O Arthur não tá, né? O Arthur é o meu grande amigo, meu filho amado. Ele ainda tá lá com os apóstolos em Indaiatuba. Faz muita falta. O dia a dia com ele faz muita falta aqui pra mim. Abre sua Bíblia. Salmo 111. Fala sobre as obras e a fidelidade de Deus. As obras e a fidelidade do nosso Pai. Esse salmo, ele é um salmo de louvor. É um salmo que mostra que Deus é por meio daquilo que Ele faz. Que tudo o que acontece, Deus está lá. Deus está fazendo. Deus está operando. Aqui o salmista, ele observa as obras do Senhor e ele conclui que Deus é fiel, que Deus é justo, que Ele é misericordioso e que Ele é digno de confiança. Então veja bem, quando nós começamos uma oração, nós precisamos começar essa oração nos colocando diante de Deus, em nome do Senhor Jesus, e reconhecendo quem Deus é. A hora que você começa a oração reconhecendo quem Deus é, você já começa a destronar toda a força do inimigo contra a tua mente, contra o teu coração. Então, quando você começa, Senhor, meu Deus e Pai, eu reconheço que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor é digno de confiança, que o Senhor é soberano, poderoso e não há outro como tu. Entende? Você já está engrandecendo Deus, você já está declarando quem Ele é. Entende? Uma característica interessante é que esse salmo conduz o leitor do louvor para a sabedoria. Ele começa exaltando a Deus e termina ensinando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quem teme ao Senhor está cheio de sabedoria e é obediente,
não cai em erro? Dificilmente vai cair em erro. Olha o que diz o versículo 1. Aleluia. Já começa com aleluia. Aleluia, diz o versículo 1. Na reunião do povo, eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Então, aqui nós entendemos de forma bem simples que aleluia significa louvem ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Gente, estou procurando a minha caneta. Como que pode sumir, né? A canetinha de grifar. Mas não tem problema, nós vamos no lápis. Aleluia significa louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. O salmista, ele não quer louvar a Deus apenas com palavras ou de maneira superficial. Ah, obrigada. Só porque eu falei que eu não tinha café, gente. Eu ganhei café duplamente hoje. Olha que bênção. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Tá vendo como que Deus faz? Tá vendo? Ei, ó, morde. Passa fogo, Senhor, nos nossos lábios. Em nome de Jesus. Chegou agora mais café. Aleluia. Louvem ao Senhor. Quando a gente diz aleluia na igreja, no templo, entre o povo, no nosso secreto, nós estamos declarando, nós precisamos louvar. Vamos louvar. Louvem todos. Vamos louvar. Se levantem. Mas entenda que o salmista, ele não quer louvar a Deus apenas com palavras de maneira superficial. Você prestou atenção? Ele diz de todo o coração. Por que de todo o coração? Porque é no coração que a gente tem todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que de verdade a gente está sentindo. Então, isso fala de sinceridade, isso fala de entrega, de gratidão verdadeira. Quando nós louvamos de todo o nosso coração, quando a gente entra no louvor, quando a gente entra ali naquilo que nós estamos declarando diante do Senhor. Então, ele também menciona aqui a congregação, mostrando que existe tanto o louvor individual quanto o louvor coletivo. Então, nós podemos sim estar dentro de uma igreja e ainda assim cantar sem realmente adorar. Muitas pessoas estão dentro da igreja cantando da boca para fora. Não está acontecendo uma adoração. Então, Deus não está procurando só palavras bonitas, Deus não está procurando performance, Ele não está querendo saber se você está levantando a mão ali só para apresentar para o outro que você está. Não é sobre isso, porque Deus te sonda. Deus conhece o teu coração. Dele você não esconde nada. Ele deseja um coração envolvido verdadeiramente com o louvor. Deus deseja um coração ali rendido, entregue, grato, genuíno, transparente. É isso que Deus espera de nós. Então, antes de louvar, nós podemos perguntar: o meu coração está presente naquilo que eu estou dizendo a Deus? Olha como isso é forte. O meu coração está presente nesse louvor? O meu coração está presente? Gente, se você começa a louvar, o louvor é o primeiro ato de uma adoração na hora de um culto, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Se você começa a louvar e aí começa o diabo vir te distrair, fecha os olhos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos e entra no louvor. Esquece quem está à tua volta. Porque é criança passando, é criança chorando, é o irmão que ainda não entrou no louvor e tá de conversa ainda. É tudo, o diabo vai trazer tudo pro teu olho para te distrair, para você não entrar no louvor. Sabe por quê? Porque o louvor, ele faz o céu descer. O louvor abre o céu. O louvor é a hora da tua conexão com o Senhor. Não se distraia. Não se distraia. O diabo, ele vai usar quem tem porta aberta para ele entrar para te distrair. Fecha teu olho. Não olha nada, não. Se conecta naquilo que você está declarando. Você vai começar a perceber a diferença do teu louvor se você começar a louvar de olho fechado. Entende? Olha o versículo 2. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las, então grandes são as obras do Senhor. A palavra está dizendo como são maravilhosas as coisas que ele faz, porque grandes são as obras dele. E nas obras do Senhor o povo medita, o povo aprecia aquilo que Deus faz, porque é maravilhoso tudo que ele faz. É maravilhoso. A gente tem 2 dias que o Espírito Santo está me cobrando, sabe o quê? Vou falar para vocês.
Ele tá me cobrando a foto do coração da nuvem que eu falei para vocês. Vocês acreditam? Ele tá me cobrando. Ele tá me cobrando. Cadê a foto da nuvem do coração que eu falei com você, que você prometeu de trazer e não trouxe? Eu falei, vou procurar. E aí ontem foi mais um dia que eu esqueci de procurar. E olha que eu anotei. Então vocês veem que ele tá me cobrando. Sabe por quê? Porque isso é brecha. Quando você promete uma coisa e não cumpre, você abre brecha pro inimigo. Você entende? Então hoje, a hora que eu despertei, a primeira coisa que ele trouxe foi a imagem do coração. Sabia? Eu falei, Senhor, eu me comprometo. Assim que eu terminar a live, eu não vou sair daquela cadeira até eu achar a fotografia. Entende? Gente, vocês são ovelhas do ministério. Se eu sair dessa cadeira e não postar a fotografia, vocês vêm me cobrar. Em nome de Jesus. Tá bom? Tudo que você promete, você tem que cumprir. Olha isso como é forte. O Espírito Santo tá me forjando demais na madrugada. E eu tô compartilhando com vocês para vocês entenderem que a Bíblia diz que você não é obrigado a prometer nada, mas se você promete, você tem que cumprir. Então é melhor você não prometer. Não promete que vai orar por alguém se você não vai. Não promete que você vai fazer algo se você não vai. Tá bom? O Espírito Santo tá me rasgando toda a madrugada. Eu tô entrando numa dimensão de glória nesse portal das 3 horas da manhã, que eu não tô conseguindo sair. A hora que eu saio, a hora que eu entrego o cajado, eu não tô conseguindo. Porque é uma entrega de cajado. Você já parou pra pensar? O apóstolo começa, vou te ensinar isso. Quando você fizer parte de um relógio de oração, o primeiro começa, ele entra na dimensão, ele entra ali naquele lugar de guerra, e a hora que ele fala, eu passo a autoridade de vós para o próximo intercessor, ele passa o cajado. O cajado é teu agora. E o intercessor seguinte entra no mesmo nível de batalha, no mesmo lugar. Não tá em lugar diferente, não. Tá no mesmo lugar. E ele vai passando de cajado em cajado, de intercessor em intercessor. Entende? Então, entenda uma coisa. Deus fala muito, e não é pouco, não. Começa a pedir. Pede mais. Senhor, eu amo e contemplo as maravilhas do Senhor. Eu contemplo tudo que o Senhor cria. As obras do Senhor são perfeitas, são maravilhosas. As obras do Senhor têm detalhes em tudo, em tudo. Se você começar a olhar em tudo ao teu redor, tudo tem detalhes do amor de Deus. A criação dele é perfeita, nós precisamos apreciar, assim como está no versículo 2, são maravilhosas as coisas que Deus faz e todos aqueles que se alegram por causa delas querem entendê-las. O que é entender? É apreciar. Senhor, como pode tanta beleza, o Senhor ter tido um cuidado para fazer uma orquídea dessa com tanta beleza? Gente, uma florzinha tão simples que existe no mato, que às vezes você arranca como erva daninha. Eu peguei essa florzinha um final de semana na casa da minha mãe para tirar foto dela. Olha aí outra coisa que eu vou ter que colocar. Vocês não têm noção da particularidade dessa flor. É as belezas de Deus que nós precisamos contemplar. É entrar nesse mundo da criação de Deus. Meu Deus do céu. Entendendo de forma simples, as obras de Deus são grandes. Mas existe algo muito importante aqui. Elas devem ser observadas e meditadas. É sobre isso que eu tô falando. Nós precisamos observar as obras de Deus e meditar sobre elas, como essa plantinha que muitos consideram como mato que eu tô falando para você. Nunca mais você vai olhar essa plantinha como um mato quando você vê ela agora. Você vai ter até dó de arrancar. Você vai deixar ela abrir para depois arrancar. Eu vou trazer aqui para você ver o que é. Ou seja, não basta receber as bênçãos de Deus. Nós precisamos perceber o que Ele está fazendo diante de tudo. Às vezes Ele trouxe essa plantinha ali para nascer no meio da tua flor que você gosta muito, porque Ele quer que você observe a beleza que tem dentro de uma coisa tão pequena, que não precisa ser grande para ser bela e contemplar, que pode ser no pequeno. Ou seja, nós não precisamos de algo extraordinário para dar glória a Deus e aleluia. O pequeno também é grande milagre. Deus fala com a gente através das pequenas coisas, através dos pequenos insetos. Meu Deus, muitas vezes Deus já fez várias coisas na nossa vida, mas a nossa mente, ela tá tão ocupada com o próximo problema que nós esquecemos as respostas de Deus para nós.
Olha como isso é forte. Nós precisamos desenvolver mais a nossa memória espiritual. Se lembrar de onde Deus já nos tirou. Se lembrar das portas que Ele já abriu para nós. Se lembrar das orações que Ele já respondeu. Das situações das quais Ele já nos livrou. Das vezes que Ele nos sustentou. Quem se lembra de tudo isso fortalece a fé para enfrentar as próximas batalhas. É sobre isso. Olha o versículo 3. Em tudo o que Ele faz, a glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. Pronto. Eu e você precisamos descansar na fidelidade de Deus. A palavra de Deus diz que os seus feitos manifestam majestade e esplendor. Tudo que Ele faz tem glória e grandeza, majestade e esplendor. Veja isso. A justiça de Deus dura para sempre. Então, Ele é justo e fiel. Então, nós precisamos descansar na fidelidade dEle. Nós precisamos descansar na justiça do Senhor. Não é pela tua força, não é pela tua vontade. Gente, Deus é capaz de fazer cada coisa para provar para nós que nós não temos o controle de nada. E não coloque isso à prova, porque Ele é Deus. E Ele pode te quebrar se Ele quiser. Confia mais. Entenda que tudo aquilo que Deus faz revela sobre algo revela algo sobre quem Ele é. Tudo que Ele faz revela quem Ele é. E Ele é o poderoso, Ele é soberano. Ele nos corrige com amor, mas Ele nos corrige. Ele não vai fazer vista grossa. Deus não vai fazer vista grossa para nenhum dos nossos pecados. Não vai. Todos nós seremos julgados. A justiça de Deus não muda conforme a época do ano que a gente vive. Não muda, a justiça dele é a mesma. O ser humano muda, a sociedade vai mudar sempre, os costumes vão mudar, mas o caráter de Deus não. O caráter dele não muda, não. É o mesmo. Então, nós não devemos definir certo e errado somente pelo pensamento da sociedade. Ah, porque isso é certo, isso é errado. Não, não é. Nós precisamos definir isso na palavra. A palavra continua sendo a tua referência. A palavra de Deus continua sendo a referência da nossa vida. O nosso estilo de vida, o nosso estilo de comportamento dia após dia. Aquilo que Deus chama de justiça, não depende da opinião popular. Não pode depender da opinião popular. De jeito nenhum. As pessoas vão falar que a gente tá louco, que a gente é louco mesmo. Porque para seguir Cristo tem que ser louco. Tem que dizer não para todos os pecados do mundo. Porque o mundo, se você para por um minuto e começa a olhar ao seu redor, você só vê pecado. Só tem pecado. Entende? Olha o que diz o versículo 4. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Sim, Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Misericordioso e compassivo. Ele é bom. Ele é cheio de amor. Ele tem misericórdia por nós. Todos aqueles que se arrependem e voltam genuinamente diante dele, Ele perdoa, Ele acolhe, Ele dá toda a reconstrução. Ele traz vida, Ele traz paz. Ele enche de amor. E é essa a verdade que nós precisamos entender. Deus deseja que as obras dele sejam lembradas por nós. O povo de Israel constantemente contava às próximas gerações aquilo que Deus tinha feito. Mas esse versículo também revela duas características para nós muito importantes, porque aqui traz misericórdia. A misericórdia significa que Deus não nos trata simplesmente segundo aquilo que nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Nós somos pecadores. É pela graça, é pela misericórdia e pelo amor dele. E compaixão aqui significa que ele se importa com a nossa condição. Ele se importa com a condição que você está agora. Ele está vendo exatamente o que você está passando. Ele sabe o que você está sentindo, mesmo que você não abriu a sua boca para falar uma palavra para ninguém. Ele sabe o que você está sentindo. Então, não conte só suas dificuldades. Conte também os seus testemunhos. Comece a falar mais dos seus testemunhos do que das suas dificuldades. Repreende esse espírito de murmuração. Repreende esse espírito de reclamação. Repreende esse espírito de comiseração da tua vida. Em nome de Jesus.
Entende que os nossos filhos, né? A nossa família, as pessoas próximas, elas precisam conhecer aquilo que Deus já fez. Mas também não torna isso maçante, nem cansativo. Entende? Não torna isso maçante. Dê o seu testemunho de maneira leve na palavra, porque o centro é Cristo, não é você, é Cristo. O centro é Cristo. Quando você dá o teu testemunho, é para trazer Cristo para o centro da vida da pessoa. É para a pessoa amar Jesus, pelo amor e pela misericórdia. Entende? É sobre isso. O testemunho de hoje, ele fortalece a fé de muitas pessoas. Ele fortalece a fé das pessoas hoje e continua fortalecendo de outros e de outros, porque aquele que você fortalece a fé hoje é uma semente plantada e aquele que você levantou, ele vai levantar outros. É sobre isso. O versículo 5 diz que ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Então aqui é muito claro, a palavra diz que Deus dá alimento aos que o temem e nunca esqueceu da sua aliança. Aqui nós vemos Deus como aquele que cuida da necessidade do seu povo. Deus cuida de todos os seus filhos. Ele vê a necessidade de cada um, mas existe uma frase ainda mais profunda aqui. Você prestou atenção? O que é? Ele se lembra das suas alianças. Ele nunca... Eu vou até grifar. Quer ver que agora o lápis sumiu também? Vai vendo. Gente. Vocês acham que isso é normal? Aqui. Achei. Ele diz assim. A palavra diz, ele nunca esquece da sua aliança. Olha isso, gente. Deus nunca se esquece da aliança. Ele não é homem para mentir. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, quando você estiver passando uma dificuldade financeira, quando você estiver com um alimento bem vulnerável, você pode falar, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá alimento aos que o temem e o Senhor não se esquece da sua aliança. O Senhor não é homem para mentir. Então, eu creio que o Senhor é o provedor da minha casa, que o Senhor vai trazer, assim como o Senhor trouxe o maná dos céus, o Senhor vai trazer o alimento sobre a mesa da minha família. Eu declaro a tua palavra que é viva dentro da minha casa, dentro do meu coração, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor, e a tua palavra não mente. Entende por que você tem que conhecer a palavra? Para o inimigo parar de te enganar. Para o inimigo parar de falar que você não vai conseguir, que você não vai ter, que é o teu fim, que acabou, que você perdeu, que você está fracassado, que você está falido. Mentira do inimigo. É só uma fase. É só um tempo. Deus não se esquece das alianças que ele fez. Tá bem claro aqui para nós. Isso não significa, ele se lembra da sua aliança, tá escrito. É uma forma bíblica de dizer que Deus permanece fiel às promessas dele. Deus é fiel. Nós precisamos descansar na fidelidade dele. A nossa segurança não está naquilo que os nossos olhos estão vendo. A nossa segurança não está naquilo que nós não conseguimos controlar. Nós não conseguimos mesmo controlar nada da nossa vida. E ainda mais, aquilo que a gente tenta controlar para valer, tá tudo errado. Dá errado. É perca de tempo, é desgaste emocional, é desgaste de tempo, é de tudo. A nossa segurança está no caráter de Deus. As circunstâncias mudam, mas Deus não. Ele continua o mesmo. O versículo 6 é claro a dizer para nós que o Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras, não é? Então aqui o salmista, ele está relembrando aquilo que Deus fez por Israel. Então Deus havia demonstrado o seu poder como? Conduzindo o povo não tinha bússola, não tinha nada. Imagina, no meio do deserto, tinha tudo para se perder e morrer lá no deserto, de fome, de tudo. Morrer por falta de água, pelo sol que queima, por causa de tudo. Mas não. Deus conduziu o povo dia e noite, noite e dia. De dia tinha a nuvem que guiava eles e de noite tinha a coluna de fogo. Aí outra coisa para você orar. Olha que forte. Quando você não tiver direção, fala, Senhor, assim como o Senhor conduziu o povo no deserto, me conduz através da tua nuvem de glória.
Me conduz com a tua coluna de fogo. Obrigado, Jesus. Aquilo que parecia impossível para Israel se tornou possível pela intervenção de Deus. Entra com providência, Senhor. É isso que nós devemos pedir. Existem situações da nossa vida que nós não vamos conseguir vencer só com a nossa força, jamais. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos entender que existem portas que o conhecimento abre, sim, e existem portas que o relacionamento pode até abrir, mas também existem portas que somente Deus pode abrir. Que não tem relacionamento que abre, nem conhecimento, nada. É só Deus que abre. Então nós precisamos pedir para Ele ir na frente, abrindo as portas que Ele quer que a gente entre. E que Ele vai passando e fechando todas as portas de engano que não é para a gente entrar. O versículo 7 diz que Ele é fiel e justo em tudo que faz. E todos os seus mandamentos merecem confiança. Então, aqui aparece uma palavra muito importante para nós. Grifa aí, confiança. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Todos. A palavra-chave desse versículo é confiança. As obras de Deus são fiéis, os mandamentos dele também são confiáveis. Isso significa que Deus, ele não nos dá princípios para nos prejudicar, jamais. Ele não nos dá princípio para nos prejudicar, não, de jeito nenhum. Quando ele estabelece limites, que são os princípios, existe sabedoria por trás deles. Se Deus deu limite, se Deus pôs leis, se Deus determinou que aquilo é um princípio, é porque ali é um limite para a gente não se perder, não se destruir, não ser levado pela morte. Forte, né? Meu Deus. Às vezes nós queremos obedecer só depois de entender tudo e não é assim que funciona. Há mistérios de Deus que nós não vamos entender. Então, não fique esperando você entender para depois obedecer. Não é assim a ordem, não. A ordem é obedecer. Obedecer. Entendendo ou não entendendo é para obedecer. Essa é a ordem. A Bíblia nos ensina que nós precisamos confiar em quem Deus é. A Bíblia nos ensina que nós precisamos confiar em quem Deus é. E depois que nós confiamos em quem Deus é, nós caminhamos em obediência. Na palavra. E não nas nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas mudam o tempo todo. Porque as nossas emoções é da alma. E a alma, ela sempre vai nos puxar para o pecado. Sempre vai nos puxar para o erro. Por isso nós precisamos viver em espírito. E sempre falar, aquieta a alma. Cala a alma. Se cala. O comando aqui quem dá é o meu espírito que está conectado com o Espírito de Deus. Porque para você ouvir a voz de Deus, você tem que viver em espírito, porque Deus é espírito. Entendeu? Nem sempre nós vamos entender tudo aquilo que vem de Deus, tudo que Deus está fazendo. Por isso nós precisamos obedecer e caminhar confiando, sempre no caráter dele. E o versículo 8 diz que eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Então tá. Então, o 7 diz que Deus é fiel e justo em tudo que faz, não é? E aí diz que então eles quem? O povo. O povo permanece para sempre. Por quê? Porque se baseiam na verdade e na honestidade de Deus. Tá muito claro aqui esse versículo. Então, os princípios de Deus não são temporários. Não é igual uma chuva que vem e vai embora. Não, não é assim não. Os princípios de Deus são firmes e é para toda a eternidade. Não depende de uma geração, é para sempre. A palavra está muito clara para nós. E o versículo 9 diz que Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Está dizendo o versículo 9. Então, aqui, entende uma coisa. Olha só. Versículo 9. Ele pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Tá, ele trouxe redenção ao seu povo. A liberdade, a redenção, o significado é o mesmo. Então, em algumas traduções está escrito que Deus trouxe redenção ao seu povo. E afirmou que a aliança dele é para sempre, não é? Santo e temível é o seu nome. Ele é santo e poderoso. Está escrito. Então, veja que a redenção aqui, a redenção, a liberdade significa libertação mediante a um preço. Tem um preço para pagar.
No contexto de Israel, o salmista, ele lembra das libertações realizadas por Deus. Para nós, essa palavra ganha ainda mais profundidade em Jesus Cristo, nosso querido, único Senhor Salvador. Cristo nos redimiu por meio da sua morte e ressurreição. E depois o salmista declara: santo e temível é o teu nome. Ele é santo e poderoso. Então aqui, temível, santo, poderoso, não significa que nós precisamos viver aterrorizados diante de Deus. Não é nada disso. Significa que Deus merece reverência. Deus merece reverência profunda. Temor, respeito, honra. Não dá para entrar na presença de Deus de qualquer jeito, não. É com reverência. É com honra, é com humildade. Entende? Submissão. É isso que está dizendo. Existe uma diferença muito grande entre ter intimidade com Deus e tratar Deus de qualquer maneira. Existe uma diferença muito grande. Nós podemos nos aproximar de Deus como Pai, mas Ele continua sendo santo. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele é Pai, Ele é nosso Pai, sim, nosso Pai amado, querido, lindo, que faz tudo por nós, se nós formos obedientes. Entende? Ele continua sendo santo, 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 poderoso. Intimidade não elimina reverência, tá bom? Intimidade não elimina reverência. Olha para você com os seus pais, por exemplo. Você tem intimidade com seus pais, mas nem por isso significa que você vai desrespeitá-los. Que você tem liberdade para chegar lá de qualquer jeito, tratando eles como se eles fossem uma pessoa qualquer. Claro que não. Que dirá Deus poderoso, nosso Pai celestial. Forte, né? O versículo 10 diz assim: para ser sábio é preciso primeiro... esse versículo é poderoso. Temer a Deus, o Senhor. Gente, eu vou comprar um monte de canetinha. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que o obedecem. Aos que obedecem os seus mandamentos, está escrito. Aleluia. Que o Senhor seja louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos, todos aqueles que cumprem os seus mandamentos, revelam bom senso, revelam sabedoria. Entende? Esse é provavelmente o versículo mais conhecido desse salmo. E muitas vezes o que a gente já ouviu da boca de muitos pastores, pregadores, missionários e evangelistas. O temor de Deus não tem nada a ver com medo. O temor de Deus envolve o que eu disse: reverência, respeito, honra e reconhecimento de quem Ele é e do lugar que Ele ocupa, da autoridade dele. É isso. É viver pensando assim, o que Deus pensa sobre aquilo que eu tô fazendo. Nossa, isso é forte. Isso me doutrinou muito. O que Deus pensa disso que eu tô fazendo? Será que está agradando o Senhor? Será que o Senhor está se alegrando disso que eu tô fazendo? Senhor, isso tá alegrando o teu coração? O Senhor tá feliz comigo? Se o Senhor não tiver, o Senhor fala comigo. O Senhor fala no sonho, o Senhor fala por palavras, pelo evangelho. O Senhor usa alguém para falar comigo. É viver dessa forma. Isso é temor. Isso é temor do Senhor. O princípio da sabedoria, observe que esse texto não está dizendo apenas conhecimento. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, muito conhecimento e pouca sabedoria. A pessoa pode ser cheia de conhecimento, pode ter estudado teologia, conhecer a Bíblia e saber os versículos tudo de cor e não ter sabedoria. De nada adianta. De nada adianta. O conhecimento é saber muitas coisas, mas a sabedoria é saber viver corretamente dentro de todo o conhecimento que a palavra traz. Entende? E a verdadeira sabedoria começa quando Deus ocupa o lugar correto na tua vida. Deus está ocupando o lugar correto na tua vida? Ou tem alguém sentado no trono dele que você permitiu? Tem algo sentado no lugar de Deus que você permitiu? Talvez a falta de perdão? Talvez o dinheiro? Talvez o seu trabalho?
Você está colocando o seu trabalho no lugar de Deus e não está tendo tempo para Ele? Antes de tomarmos grandes decisões, nós precisamos sempre perguntar: isso agrada o Senhor? Isso está te agradando, meu Deus? Se eu tomar essa decisão, o Senhor vai se agradar? O Senhor vai estar comigo nesse negócio? Quando nós começamos a receber no nosso coração a direção de Deus para estarmos nessa casa aqui, eu lembro que nós entramos aqui dentro para ver essa casa, e ali naquele lugar onde nós fazemos o culto hoje, eu levantei as mãos e falei: Senhor, eu, meu esposo e os nossos filhos. Eu falei: Senhor, se o Senhor estiver comigo nesse negócio, se o Senhor estiver comigo nesse negócio, eu quero. Senão, eu não quero. Eu não quero nada onde o Senhor não esteja. Porque eu sei que eu não vou sustentar. Sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua bênção, da tua presença, dia e noite e dia, todo o tempo. E ali então foi a entrega. E o Senhor fez o que Ele quis que fosse, da maneira dele. Entende? Então, todo mês eu descanso no Senhor. Porque Ele está junto, esteve junto, houve entrega. Então, de uma roupa que você compra a um negócio grande, a tua pergunta é essa a tua vontade? Se o Senhor estiver comigo nesse negócio, se o Senhor está se agradando disso, se o Senhor me dá a permissão de fazer isso, eu farei, senão eu não quero. Não faz parte de mim, eu não quero para minha vida. Entende? Porque tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você decide, tudo aquilo que você busca, colocando Deus junto com você, flui, dá certo. Você não abre brecha para a tua vontade humana ser acima da vontade de Deus. Então, antes de perguntar assim, será que isso vai dar dinheiro? Será que isso vai funcionar? Será que... Seja qual for a pergunta do mundo, vamos resumir assim. Traz a pergunta ao contrário. Isso te agrada, Senhor? O Senhor quer que eu entre nesse negócio? O Senhor quer que eu entre nessa sociedade? O Senhor quer que eu tome essa decisão? O Senhor quer que eu abra uma célula? O Senhor quer que eu abra isso? É isso. Entende? E deixa Deus te usar. Mas tem uma pergunta ainda muito mais importante. Isso honra a Deus? A tua decisão vai honrar a Deus? Vai glorificar o nome dEle? Vai exaltar o nome dEle? Esse é o começo da sabedoria bíblica. O começo da sabedoria é você parar e pensar se tudo que você toma de decisão é para honrar a Deus. Entende? Veja que, gente, olha só. Meu Deus, Deus faz coisas que... Deus pode estar te dando algo hoje que você nem imagina o que vai acontecer daqui 1, 2, 3 anos na tua vida. Entende? Porque o dia que eu entrei em oração e falei: Senhor, eu gostaria, olha o que eu disse, eu gostaria de ter uma casa maior para receber amigos do Senhor. Sabe qual foi o meu pedido? De receber amigos sentados na mesa para almoçar, para jantar, para conversar de Deus. Só isso. Porque onde a gente morava antes era muito pequeno. Não tinha muito espaço. Eu jamais imaginei, naquele tempo, 2 anos e meio atrás, que o meu pedido era para acontecer o que estava acontecendo hoje dentro da nossa casa. Que na verdade essa casa não é nossa, essa casa é do Senhor. É assim que nós devemos pensar. É assim que você deve pensar. Que tudo que você fizer, você não peça para você, você peça para o reino. Entende? Eu achei que eu só ia ter um tempo de comunhão com pessoas, então pode ser que o teu pedido hoje esteja limitado àquilo que os seus olhos conseguem ver. Só que o Senhor, Ele vê além.
Ele já sabe, ele conhece o teu coração, então ele pensa assim, eu vou dar para ela, eu vou dar para ele, porque eu sei o coração que o meu filho e minha filha têm, e eu vou fazer porque eu sei o que eu tenho na vida deles. Entende? Então Deus está olhando para você assim agora. Ele conhece o teu coração. Ele sabe se você está pedindo para você se gloriar diante de outros, ou se você verdadeiramente está pedindo para ter aquele tempo com Deus, na presença dele, diante dos propósitos que ele tem para a tua vida que nem você sabe. Entende? Então, assim, resumindo esses salmos, meu Deus, bem que eu falei que ia ser resposta, né? 111 somado dá 3. Podemos resumir o salmo na seguinte sequência. Veja só. Observe, na seguinte sequência. Olha a sequência desse salmo. Observar as obras de Deus, reconhecer o caráter de Deus, confiar na palavra dele, temer a ele e viver com sabedoria. 5 caminhos. É o que nós precisamos fazer. É como se o salmista dissesse assim, quanto mais você conhece aquilo que Deus faz, mais você entende quem Deus é. Pegou? Quanto mais você conhece a capacidade de Deus de fazer tudo o que ele faz, mais você conhece ele. Em tudo. No contemplar de tudo. Meu Deus. Quanto mais você entende quem Deus é, mais você aprende a confiar nele. E quanto mais você confia nele, mais você aprende a viver de acordo com a vontade dele. Segundo a vontade de Deus. Aleluia. Será que nós temos nos lembrado mais dos nossos problemas do que das obras de Deus? O que está ocupando a sua cabeça agora? A presença de Deus ou os seus problemas? É muito fácil a gente acordar pensando naquilo que falta. Levanta de manhã já pensando no que está faltando, naquilo que ainda não aconteceu, ou na situação que precisa ser resolvida, não é? Mas aqui, esse salmo de hoje, ele nos convida para olhar para trás por alguns momentos. Quantas vezes Deus já te sustentou? Você pode não ter vivido um tempo de abundância, ou até mesmo não estar vivendo a abundância agora, mas nunca te faltou o pão de cada dia. Nunca te faltou o pão de cada dia, e eu dou glória a Deus por isso, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós não precisamos de muito. E sabe quando que a gente aprende isso? Quando a gente aprende a jejuar. Quando a gente aprende a jejuar, matar as vontades do nosso corpo, a gente vê que a gente não precisa de tanto. Não precisa. Quem não tem conhecimento vê João Batista comendo tão pouco, não é? E fala, que loucura, como que pode comer matinho, né? As plantinhas, gafanhoto. Já pensou? Eu falei, Senhor, só falta o Senhor me pedir isso agora, né? Porque daqui a pouco o Senhor vai falar que o líquido tá fácil pra mim, porque eu já não tô sofrendo mais. Já passou. Já tô no dia 19. Tem noção? Já tô quase na metade do caminho. Entende que é sobre isso. É agradecer e se lembrar que nunca faltou nada e que nós não precisamos de tanto. Quantas vezes Deus já sustentou você? Quantas situações pareciam impossíveis para você e elas passaram? A mão de Deus estava lá. Quantas respostas chegou para você que você não sabia mais o que fazer, mas a resposta chegou? Foi Deus que movimentou para acontecer. Então, a memória espiritual ela deve permanecer viva em nós todo o tempo, fortalecendo a nossa confiança para o presente. Entende? E talvez a frase para a gente guardar para hoje desse salmo seja que quem se lembra das obras de Deus aprende a confiar no caráter dele. Então, se lembre mais das obras de Deus. Por isso, mesmo quando você ainda não entender, continua confiando, continua trabalhando, continua fazendo, porque Deus está operando. Deus, ele é fiel. Ele não foi, ele é. E ele permanecerá fiel por toda a eternidade. É isso que nós não podemos esquecer. Entende que quanto mais você lê a Bíblia, mais você
entende, enxerga que ela, o tempo todo, ela se completa, ela repete, ela é repetitiva, ela repete porque é igual um pai ensinando uma criança a falar. Por que uma criança aprende a falar? De tanto que houve a repetição. Repete, repete, repete. Água, água, água. Tanto que repete, a criança aprende a falar água. E assim para todas as outras palavras. Assim é o evangelho. Nós precisamos ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, até a gente entender quem Deus é, para a gente confiar. Entende? Deus é fiel e tá falando de Gênesis a Apocalipse. Que Deus é fiel. Ele não foi. Ele é. Ele é para toda a eternidade. A fidelidade dele tá desde o princípio. Entende? Aleluia. Obrigada, meu Deus. Meu Deus. É isso. Que o Senhor fale muito com você nesse dia de hoje. Sobre o alimento espiritual que nós recebemos. Poderoso alimento espiritual. O alimento espiritual que nos faz olhar para toda a criação e compreender a grandeza, a fidelidade, o amor, a dedicação de Deus a nos entregar tudo que nós somos capazes de ver. Obrigado, Jesus. Teu é o reino e a glória para todo sempre. Aleluia. Vamos orar? É verdade, a hora que eu falei dia 19 aqui, sabe o que eu lembrei? Que amanhã é dia 20, não é? Aí de amanhã até o final falta 30 dias. Ó que bênção. 30 dias só. Aleluia. Então se preparem, porque Deus sempre vai pedir algo mais. Quando ele vê que aquilo para você já tá fácil, ele vai falar, preciso pedir algo mais profundo, mais forte. Para quê, gente? Por que Deus faz isso? Por que ele pede isso para nós? Pra gente permanecer de pé. Pra gente permanecer forte. Para que nós possamos ser os remanescentes de pé no dia do juízo. No dia que Jesus voltar. Para que a gente permaneça de pé, sem se desviar, sem se distrair, com as nossas vestes brancas, segurando a nossa lamparina acesa, cheia de óleo. Porque do que adianta estar lá com a lamparina apagada? 5 virgens distraídas. Que não sejamos nós como as 5 virgens distraídas. Amém? Aleluia! Vamos orar? E entregar ao Senhor o nosso dia? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que o Senhor é santo, 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 poderoso, majestoso, Rei da glória. Não há outro como o Senhor. O teu amor não tem fim, não tem como medir, a tua fidelidade é eterna. A tua misericórdia por nós é viva. Obrigada, meu Deus, obrigado, obrigada. Eu apresento ao Senhor cada vida que faz parte desse ministério. Eu apresento, Pai, diante do teu trono, cada um dos seus filhos e filhas que fazem parte desse ministério. Eu trago junto comigo aqui, Pai, coloco à minha frente, fico atrás, Senhor Deus, como intercessora, pedindo para que o Senhor abençoe todos eles, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada um dos seus filhos e filhas, Pai. Que dessa mesma bênção que desce sobre eles agora, Pai, alcance todos os seus familiares, Pai, aqueles familiares com os corações endurecidos, que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que todos serão tocados, Pai, em nome de Jesus, poderosamente pela presença do Teu Espírito Santo. Serão tocados pelo Teu amor, serão tocados pela Tua misericórdia, serão tocados pela Tua presença que traz a paz, que traz o refrigério, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora, pela autoridade do sangue do Cordeiro, eu repreendo todo espírito de enfermidade de dentro dessas casas agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade agora, do menor ao maior, eu te amarro agora pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo e te lanço no abismo agora. Todo demônio de enfermidade, sai agora dessa casa, sai desse quarto agora, sai da vida desses filhos agora de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de sensualidade, todo espírito de sexualidade impura, agora sai
sai dessa vida agora, sai dessa família, sai de dentro dessa casa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de lascívia, do menor ao maior, todo demônio relacionado à lascívia, agora, saia dessa casa, sai dessa família agora, pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro que o sangue do Cordeiro passa sobre os batentes das portas e janelas da sua casa agora, em nome de Jesus. Todo o ambiente está sendo selado e a guarda de anjos do Senhor com armaduras de fogo vai passando a vassoura de fogo e fazendo varredura em todo o ambiente da sua casa agora, entrando pela porta da frente agora, passando fogo pela sala, pela cozinha, pelos quartos, no quarto do casal, dentro dos armários, nos guarda-roupa, debaixo da cama, em cima da cama, nos colchões, no ar-condicionado, no ventilador agora, vai lançando fogo. Toda a guarda de guerra agora, todos os anjos de guerra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que aonde a luz entra, as trevas saem agora. Em nome de Jesus, todo demônio que está escondido agora, dentro de máquinas, dentro de aparelhos de eletrodoméstico, agora, todo demônio escondido nos motores, nos interruptores, nos espelhos, saiam agora. Em nome de Jesus, eu fecho todo o portal do inferno aberto dentro da tua casa agora. Eu declaro, anjos do Senhor, encontre todos os portais que tá dando legalidade para esses demônios agir dentro dessa casa agora e fecha, lança fogo agora. Eu declaro isso em nome de Jesus e pelo poder do sangue do Cordeiro, que todo o portal do inferno tá sendo fechado agora. E o Senhor vai revelar para cada um dos seus filhos e filhas aonde tá esse portal agora para lançar fora dessa casa, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigada, meu Deus. Obrigado, o Senhor é justo, fiel. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu amor que é curador, restaurador e libertador. Em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre todos da tua família. Eu declaro restauração sobre a tua família. Eu declaro renovação da aliança do teu casamento em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro libertação sobre todos os filhos solteiros. Eu declaro libertação de toda fornicação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu oro e declaro pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo, selando todo decreto no mundo natural e espiritual com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que nenhum demônio pode cancelar nenhuma palavra declarada nessa oração agora, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sobre todos nós de maneira poderosa. Hoje à noite nós temos o culto aqui na nossa casa, o culto presencial. Se você é daqui, eu te convido para estar aqui presente junto de nós, um tempo poderoso na presença de Deus. A nuvem da glória de Deus já está nesse ambiente, desde a madrugada, bem baixinha. Meu Deus. A transmissão também é feita de maneira online, se você pode assistir, se você quiser assistir, tá? O link, ele é compartilhado nos grupos e também nos stories do Instagram, tá bom? Deus te abençoe, amo a sua vida, até amanhã. Te espero aqui. Deus te abençoe. Convida mais um. Vamos levar a palavra, levar o evangelho, tá bom? Para as pessoas, em nome de Jesus. Aquilo que nós não conseguimos ainda falar, nós precisamos compartilhar para que outros se alimentem também da palavra, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, até amanhã.